O Apocalipse, um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, traz em suas páginas uma riqueza de simbolismo e profecia que tem fascinado estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Entre as muitas figuras e imagens descritas, uma das que mais gera curiosidade e debate é a dos 10 reis mencionados em Apocalipse 17:16 a 17. Esses reis são descritos como tendo um papel significativo nos eventos que precedem o fim dos tempos e a volta de Cristo. Para entender o mistério que envolve esses 10 reis, é essencial explorar o contexto em que aparecem e o que representam nas profecias. Primeiramente, em Apocalipse 17:12 a 13, lemos que os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Este versículo nos dá uma pista sobre a natureza desses reis e sua relação com a besta. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única, que representa o anticristo e o sistema mundial que se opõe a Deus. A expressão "ainda não receberam o reino" sugere que esses reis não são figuras históricas já estabelecidas, mas sim líderes que surgirão em um futuro próximo, possivelmente no contexto dos eventos finais da história humana. Esses 10 reis aparecem em uma visão mais ampla que envolve a grande prostituta de Babilônia, que simboliza a corrupção espiritual e moral que prevalecerá na terra durante os últimos dias. A Babilônia representa não apenas uma cidade, mas um sistema que se opõe a Deus, e esses 10 reis são descritos como aliados da besta, participando de um governo mundial que se opõe ao reino de Deus. Essa conexão entre os 10 reis e a besta é crucial, pois indica que eles estarão comprometidos com um sistema que busca controlar e enganar as massas, promovendo uma agenda que contraria os ensinamentos cristãos. O papel desses 10 reis nos eventos do fim dos tempos está ligado ao conceito de um governo global e de uma nova ordem mundial, onde líderes se unirão em torno de um objetivo comum, que é a rejeição de Deus e a imposição de um sistema que glorifica o anticristo. O Apocalipse frequentemente usa símbolos e números de forma intencional, e o número 10 pode indicar um governo completo ou uma plenitude de autoridade. Esse governo, embora pareça ter poder, estará sob a influência da besta, e, portanto, será, na verdade, um sistema de engano que se opõe a Deus. Ao longo da história, muitos têm tentado identificar esses 10 reis com figuras específicas ou nações. Contudo, a interpretação dessas profecias não é tão simples. A identidade dos 10 reis é frequentemente mal compreendida ou mal interpretada, principalmente porque a natureza das profecias do Apocalipse pode ser complexa e multifacetada. Alguns estudiosos sugerem que esses reis podem representar uma coalizão de nações ou líderes políticos que, em algum momento da história futura, estarão alinhados com os propósitos do anticristo. Outros acreditam que podem simbolizar forças espirituais que operam por trás das estruturas de poder humano. Além disso, a ideia de que os 10 reis receberão autoridade por um curto período ou durante 1 hora sugere que o domínio deles será temporário. Isso nos leva a considerar a possibilidade de que, embora pareçam poderosos no início, seu reino será breve e acabará com a volta de Cristo.
Essa noção é encorajadora para os cristãos, pois nos lembra que, independentemente de quão formidáveis essas forças possam parecer, elas estão fadadas a serem derrotadas quando Cristo retornar em glória. A contextualização desses 10 reis também nos leva a refletir sobre o cenário atual e os eventos que moldam o mundo ao nosso redor. Vivemos tempos de grande incerteza, onde as nações estão se unindo em torno de agendas comuns e as questões globais se tornam cada vez mais urgentes. A tecnologia e a comunicação têm criado uma rede global que, em muitos aspectos, parece estar preparando o caminho para a ascensão de um governo mundial unificado. Essa realidade pode ser vista como um prenúncio dos eventos que o Apocalipse descreve, onde a unidade entre as nações pode muito bem ser um dos passos que levarão à manifestação dos 10 reis. A identificação dos 10 reis também é um convite à vigilância e ao discernimento. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Tessalonicenses 2:3 sobre a necessidade de estar atentos à apostasia e ao surgimento do homem da iniquidade, que é o anticristo. Assim, devemos estar sempre alerta às mudanças em nosso mundo e ao surgimento de líderes que, sob a aparência de solucionadores de problemas, possam, na verdade, estar alinhados com o sistema que se opõe a Deus. Essa vigilância não é apenas para identificar potenciais líderes, mas também para examinar as ideologias e filosofias que estão sendo promovidas em nossa sociedade. Muitas vezes, essas ideias podem parecer benignas ou até benéficas, mas se não estiverem alinhadas com os princípios da Palavra de Deus, devem ser vistas com cautela. Os 10 reis de Apocalipse 17, portanto, nos desafiam a olhar além do superficial e a buscar um entendimento mais profundo das forças que estão em operação no mundo. Eles nos lembram que, por trás das cenas, há um grande conflito espiritual acontecendo e que cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse drama cósmico. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, a orar por discernimento e a nos equipar com a palavra de Deus para que possamos reconhecer a verdade e resistir ao engano. Por fim, o mistério dos 10 reis no Apocalipse nos convida a refletir sobre nosso papel como seguidores de Cristo em um mundo que está mudando rapidamente. Precisamos estar preparados não apenas para discernir os sinais dos tempos, mas também para agir de acordo com a nossa fé, sendo luz em meio às trevas e proclamando a verdade do Evangelho com coragem e amor. A esperança que temos em Cristo nos capacita a enfrentar os desafios que estão por vir e nos garante que, mesmo diante da incerteza, Deus tem um plano e está no controle. Assim, ao explorarmos esse mistério, nos lembramos de que, independente de quem sejam esses 10 reis, a soberania de Deus permanece inabalável e a vitória final pertence ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As profecias contidas no livro de Daniel têm um papel fundamental na compreensão dos eventos finais descritos na Bíblia, especialmente no que diz respeito ao anticristo e os 10 reis mencionados em Apocalipse. A conexão entre os 10 reis de Apocalipse e as visões de Daniel nos ajuda a desvendar o significado dessas figuras e seu papel na história e nos acontecimentos do fim dos tempos. Em Daniel 7:7-8, encontramos uma referência a 10 chifres que representam reis, e essa passagem é crucial para a interpretação das profecias apocalípticas. Daniel 7 apresenta uma visão impressionante que ele teve sobre 4 grandes bestas, cada uma representando um império ou reino que dominou a terra. A 4ª besta, em particular, é descrita como aterrorizante e extremamente poderosa. O versículo 7 diz:
Depois disso, eu continuei olhando e vi na visão da noite. Eis que a quarta besta era terrível, espantosa e extremamente forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e quebrava em pedaços e pisava aos pés o que restava. Era diferente de todas as outras bestas que houvera antes dela, e tinha 10 chifres. Esses chifres são frequentemente interpretados como representando 10 reis ou reinos que surgiriam a partir desse império final. A quarta besta é muitas vezes associada ao Império Romano, mas também pode ser vista como uma representação do governo mundial que se levantará nos últimos dias, especialmente sob a influência do Anticristo. O que é intrigante é que a descrição de Daniel da quarta besta e seus 10 chifres se alinha perfeitamente com o que encontramos no Apocalipse. Em Apocalipse 17, temos a menção de 10 reis que darão seu poder à besta, indicando que esses reis estão diretamente conectados à quarta besta de Daniel. Essa relação entre Daniel e Apocalipse é uma evidência poderosa de como as Escrituras se entrelaçam, proporcionando uma compreensão mais profunda dos planos de Deus para a humanidade. Ao analisar a visão de Daniel, notamos que a quarta besta se destaca por sua ferocidade e pela opressão que inflige sobre os santos de Deus. Daniel 7:8 diz: Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subia outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno é geralmente entendido como uma referência ao Anticristo, um líder que surgirá em meio aos 10 reis e exercerá um poder extraordinário. A descrição de que ele tem olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas sugere que ele será um orador carismático e persuasivo, capaz de enganar muitos com sua retórica. O Anticristo, como representado por esse chifre pequeno, será uma figura de grande autoridade e influência, que surgirá em um momento de turbulência e incerteza no mundo. É importante notar que, assim como os 10 reis, sua ascensão ao poder não será imediata. Ele se destacará em meio à confusão política e social, talvez prometendo soluções para problemas globais, o que o tornará ainda mais atraente para as massas. Essa capacidade de manipular eventos e pessoas é uma característica marcante do Anticristo, e as profecias de Daniel nos preparam para essa realidade. A conexão entre os 10 reis de Apocalipse e a visão de Daniel não é apenas teórica, mas prática. Ambas as passagens enfatizam que esses reis estarão unidos sob a liderança do Anticristo, colaborando para a construção de um sistema global que rejeita os princípios de Deus. A ideia de uma aliança entre os reis é significativa, pois demonstra que haverá um momento em que esses líderes aparentemente autônomos se unirão em um propósito comum que contraria os desígnios divinos. Esse tipo de união entre os reinos da terra será um dos sinais mais claros de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Ao considerar a importância das profecias de Daniel, é essencial refletir sobre o que isso significa para nós hoje. A sabedoria de Daniel em interpretar as visões e sonhos nos ensina a importância de buscar a verdade e a orientação divina em meio à confusão. Como cristãos, somos chamados a ser vigilantes e a discernir os tempos. As profecias não são meramente previsões sobre o futuro, mas um chamado à ação e à preparação espiritual. Devemos estar atentos às mudanças que ocorrem no mundo e como essas mudanças podem se encaixar nas narrativas proféticas. Além disso, a visão de Daniel nos lembra que, embora os reinos da terra possam parecer poderosos e imbatíveis, eles estão sob a soberania de Deus. O fato de que o Anticristo e os 10 reis têm seu tempo limitado nos dá esperança e confiança. A luta contra o mal é real, mas a vitória final pertence a Deus.
Em Daniel 7:26 a 27, lemos sobre o juízo final e como o domínio da besta será tirado, e o reino será dado aos santos do Altíssimo. Essa promessa nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades que podem surgir. Em resumo, a conexão entre os 10 reis de Apocalipse e as profecias de Daniel nos oferece uma visão clara do que está por vir. Ao estudarmos essas passagens, somos lembrados da importância de estar preparados e de permanecer firmes na fé. O anticristo e seus aliados podem parecer poderosos, mas sabemos que o Senhor é maior. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, é crucial que continuemos a buscar a verdade nas Escrituras e a viver de acordo com os princípios de Deus, confiantes de que no final seremos vitoriosos em Cristo. Portanto, que possamos permanecer vigilantes, atentos aos sinais dos tempos e sempre prontos para compartilhar a esperança que temos em Jesus, nosso Salvador. Os 10 reis mencionados em Apocalipse têm gerado muito debate e especulação ao longo da história. A interpretação mais comum é a de que eles representam figuras políticas específicas ou nações que surgirão nos últimos dias, unindo-se sob o domínio do anticristo. No entanto, é importante desafiar essas concepções populares e considerar uma perspectiva mais profunda e espiritual sobre quem realmente são esses 10 reis. Em vez de vê-los apenas como líderes políticos ou nações, podemos interpretá-los como poderes globais ou entidades que atuam em conjunto, influenciando o curso da história de maneiras que muitas vezes não são visíveis à primeira vista. Quando analisamos as profecias bíblicas, especialmente as do livro do Apocalipse, é essencial lembrar que a linguagem utilizada é altamente simbólica. O Apocalipse é repleto de imagens e metáforas que muitas vezes não devem ser interpretadas literalmente. Por exemplo, quando falamos de bestas, chifres e reis, estamos lidando com representações de realidades espirituais e forças que operam no mundo. Assim, os 10 reis podem ser vistos como símbolos de um sistema global que se opõe a Deus e aos princípios de sua palavra. Considerando essa interpretação mais espiritual, podemos pensar nos 10 reis como representações de ideologias, filosofias e poderes que dominam o mundo atual. Esses poderes podem incluir não apenas líderes políticos, mas também influências econômicas, culturais e religiosas que estão moldando a sociedade. O que podemos ver é que esses reis atuam de maneira unificada, promovendo uma agenda que se alinha com a rebelião contra Deus. Essa visão sugere que o cenário atual pode ser visto como um prelúdio para a manifestação do anticristo, onde a desunião entre as nações dá lugar a uma aliança que procura um líder global que pode resolver os problemas do mundo. Um aspecto interessante a considerar é que esses 10 reis podem não ser facilmente identificáveis como figuras políticas específicas. Em vez disso, eles podem representar uma classe de líderes que se uniram em torno de um conjunto de valores comuns, frequentemente em oposição à fé cristã. Esses líderes podem ser advogados de uma nova ordem mundial que busca estabelecer um governo global, promovendo a ideia de que a unidade entre as nações é a solução para os conflitos e crises que enfrentamos. Assim, a mensagem do Apocalipse se torna ainda mais relevante à medida que vemos movimentos em direção a essa unidade global, que pode ser um sinal da proximidade da vinda do Anticristo. Adicionalmente, ao refletirmos sobre os 10 reis como entidades que operam em conjunto, podemos considerar a ideia de que eles são agentes de um sistema maior de controle e opressão. Esse sistema pode ser alimentado por tecnologias emergentes que buscam monitorar e regular a vida das pessoas. Nesse sentido, os 10 reis representam não apenas líderes em posições de poder.
mas também um conglomerado de interesses que trabalham para moldar a sociedade de acordo com uma agenda comum. Isso implica que o que estamos observando não é apenas uma luta entre nações, mas uma batalha espiritual que se reflete nas estruturas de poder do mundo. Quando olhamos para a história, podemos identificar momentos em que líderes e nações se uniram em torno de ideais que frequentemente desafiam a moralidade e os valores cristãos. Movimentos como o socialismo, o humanismo e outros sistemas de crenças se tornaram potentes influências que trabalham contra a fé em Deus. Esses reis se manifestam na forma de doutrinas e ideologias que podem não ser reconhecidas como líderes políticos, mas que têm um impacto profundo na vida das pessoas. Portanto, ao falarmos sobre os 10 reis, é crucial reconhecer que eles podem incluir tanto figuras reconhecíveis quanto entidades mais sutis que operam no nível cultural e ideológico. Além disso, os 10 reis também podem ser vistos como uma representação de uma mentalidade coletiva que permeia a sociedade atual. A busca incessante por soluções rápidas para problemas globais, muitas vezes à custa da ética e dos valores morais, é uma característica marcante de nossa época. Isso nos leva a uma reflexão importante. Os 10 reis podem muito bem simbolizar uma geração que, em sua busca por respostas, se afasta da verdade e abraça enganos que a afastam de Deus. Essa dinâmica é alarmante, pois indica que os sinais dos tempos estão se manifestando de maneira que muitos não percebem. Outra dimensão a considerar é que esses 10 reis não precisam ser figuras isoladas, mas podem representar uma coalizão de interesses e ideais. À medida que as crises se intensificam em várias partes do mundo, vemos um aumento na aceitação de líderes que prometem soluções rápidas, mesmo que essas soluções venham à custa de liberdades individuais e da moralidade. Essa aceitação pode criar um ambiente propício para a ascensão de uma figura carismática que se apresentará como um salvador, não apenas de uma nação, mas de um mundo em crise. É fundamental também refletir sobre o papel da igreja nesse cenário. Como cristãos, somos chamados a estar alertas e a discernir os tempos. A presença de ideologias que se opõem aos princípios cristãos não deve nos surpreender, pois as Escrituras já nos avisaram sobre isso. O que precisamos fazer é permanecer firmes em nossa fé e estar preparados para confrontar essas influências de maneira amorosa e firme. O chamado para a unidade entre os cristãos também é relevante aqui, pois precisamos nos unir em torno da verdade da palavra de Deus, reconhecendo que, enquanto os 10 reis podem representar um sistema global de controle, o reino de Deus é muito maior e mais poderoso. Em última análise, a identidade dos 10 reis nos leva a considerar a urgência de nossas escolhas e ações como seguidores de Cristo. A busca por líderes que representam valores que glorificam a Deus deve ser nossa prioridade. Não devemos nos deixar levar por promessas vazias de soluções fáceis, mas devemos permanecer firmes na fé, confiantes de que, mesmo em meio ao caos, o Senhor está no controle. Os 10 reis, como representações de forças que se opõem a Deus, devem nos levar a um lugar de oração e intercessão, pedindo a Deus que nos dê discernimento e sabedoria à medida que caminhamos pelos desafios que a sociedade apresenta. Portanto, ao considerarmos quem são realmente os 10 reis, é vital que nos lembremos de que eles podem não ser figuras políticas facilmente reconhecíveis. Em vez disso, eles podem ser símbolos de uma luta espiritual que permeia o nosso mundo. Devemos estar alertas, buscando compreender o que está acontecendo ao nosso redor e, mais importante, permanecendo firmes em nossa fé em Cristo. A vitória final pertence ao Senhor e, independentemente de quem sejam esses reis, sabemos que Deus está no controle
e que, no final, seu propósito prevalecerá. Que possamos ser uma luz em meio às trevas e testemunhar da verdade do Evangelho, sempre prontos para enfrentar os desafios que virão. No livro do Apocalipse, encontramos muitas profecias intrigantes que falam sobre os eventos que ocorrerão nos últimos dias. Um dos aspectos mais enigmáticos é a aliança dos 10 reis com o Anticristo, conforme descrito em Apocalipse 17, 13. Neste versículo é afirmado que esses reis têm o mesmo intento e entregam seu poder ao Anticristo. Para compreendermos a profundidade desse texto, precisamos analisar o contexto em que essa aliança ocorre, bem como o propósito e as implicações dessa união. Primeiramente, é importante reconhecer que os 10 reis são frequentemente interpretados como representantes de um sistema político e social que se opõe a Deus. Eles são figuras que, em um momento de crise, se unem sob um propósito comum, que é apoiar o Anticristo em sua ascensão ao poder. O que isso nos mostra é que, quando as dificuldades aumentam e o mundo clama por soluções, os reis, que podem simbolizar líderes e potências globais, estão dispostos a sacrificar suas soberanias e interesses pessoais em troca de uma promessa de segurança e estabilidade oferecida pelo Anticristo. Essa união é emblemática da fragilidade das alianças humanas. Quando confrontados com desafios extremos, os líderes muitas vezes se veem compelidos a formar alianças que, em condições normais, não considerariam. A narrativa do Apocalipse nos alerta sobre como a busca por poder e controle pode levar indivíduos e nações a se comprometerem com o que é moralmente errado, na esperança de encontrar uma solução para seus problemas. O Anticristo, sendo uma figura enganadora e carismática, é capaz de prometer exatamente o que esses líderes desejam: uma resposta para a crise, uma visão de paz e unidade que, na verdade, esconde intenções malignas. O propósito dessa aliança é fundamental para entender o que está em jogo. Os 10 reis não apenas entregam seu poder ao Anticristo. Eles fazem isso para ajudá-lo a estabelecer seu domínio global. O Anticristo, portanto, não atua sozinho, mas conta com esses líderes para implementar suas políticas e seu controle sobre a população. Essa dinâmica nos leva a pensar sobre como, em um mundo cada vez mais interconectado, é possível que a política, a economia e a religião sejam manipuladas para criar um sistema unificado que promova a agenda do Anticristo. Um aspecto significativo dessa aliança é a maneira como os 10 reis podem se tornar agentes de um sistema mundial. Ao unirem suas forças, eles não estão apenas transferindo poder. Estão, na verdade, construindo um império que une diferentes esferas da vida sob o controle do Anticristo. Isso significa que, sob sua liderança, os sistemas de governo, os mercados econômicos e as instituições religiosas podem se alinhar de tal forma que a voz de Deus e os princípios da sua palavra sejam silenciados. O resultado disso é a criação de um ambiente onde a moralidade é rebaixada e os valores humanos são desconsiderados em favor de uma agenda que busca o controle absoluto. À medida que consideramos o que isso significa para nós hoje, é crucial refletir sobre como essas dinâmicas já estão se manifestando em nosso mundo. Vemos sinais de um movimento em direção à globalização, onde fronteiras políticas e culturais estão se tornando cada vez mais fluidas. A ascensão de líderes que prometem resolver crises globais por meio de parcerias e colaborações internacionais é um reflexo desse cenário. No entanto, o que pode parecer um esforço legítimo para promover a paz pode, na verdade, ser uma preparação para a aceitação de um governo totalitário que operará sob os princípios do Anticristo. A aliança dos 10 reis com o Anticristo também destaca a importância do discernimento espiritual. Como cristãos,
Somos chamados a estar vigilantes e a reconhecer os sinais dos tempos. A Bíblia nos adverte sobre os enganos que virão nos últimos dias, e essa aliança pode ser vista como um cumprimento dessas advertências. Precisamos estar cientes de que as promessas de paz e segurança podem esconder uma agenda que visa remover Deus do centro das nossas vidas. O Apocalipse não é apenas um livro de profecias. É um chamado à ação para aqueles que seguem a Cristo. É essencial também considerar como essa aliança pode se manifestar em nossas próprias vidas e comunidades. A busca por soluções rápidas e fáceis em tempos de crise pode nos levar a compromissos que não honram a Deus. Às vezes, a pressão para se alinhar com a corrente dominante pode ser tão forte que podemos nos encontrar cedendo nossas convicções. Por isso, a compreensão do que a aliança dos 10 reis representa deve nos inspirar a permanecer firmes na fé e a buscar a verdade de Deus em meio ao caos. Outro ponto importante é a natureza espiritual dessa aliança. A Bíblia nos ensina que a batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e as forças espirituais do mal. Essa realidade nos lembra que os 10 reis e o anticristo não são apenas personagens de uma narrativa profética, mas representações de uma luta contínua entre o bem e o mal. Portanto, enquanto os reis se unem para promover o controle e a opressão, a Igreja é chamada a se unir em torno do Evangelho e da verdade de Cristo, proclamando a liberdade que ele oferece. Em conclusão, a aliança dos 10 reis com o anticristo em Apocalipse 17:13 nos oferece uma visão profunda do que está por vir nos últimos dias. Esses reis, ao se unirem em torno de um propósito comum, entregam seu poder ao anticristo, facilitando sua ascensão e estabelecendo um sistema global que controla política, economia e religião. Como cristãos, é fundamental que permaneçamos vigilantes e discernentes, reconhecendo os sinais dos tempos e não nos deixando levar por promessas enganosas. A vitória final pertence a Cristo e devemos nos manter firmes na fé, sabendo que, apesar das trevas que podem se aproximar, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Que possamos ser agentes de sua verdade em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e redenção. Nos dias atuais, somos frequentemente bombardeados com notícias sobre eventos globais que indicam uma crescente colaboração entre nações, organizações e instituições. Essa colaboração pode ser vista em alianças políticas, econômicas e até mesmo militares, e muitos acreditam que esses desenvolvimentos são sinais de uma coalizão global de poder que se alinha com as profecias bíblicas sobre os 10 reis do Apocalipse. Ao analisarmos esses sinais, podemos encontrar paralelos preocupantes com as Escrituras que falam sobre os tempos do fim e o surgimento de líderes que, sob o pretexto de trazer estabilidade e ordem, na verdade, têm intenções ocultas. Uma das maiores coalizões internacionais que podemos observar é a Organização das Nações Unidas, ONU. Criada após a Segunda Guerra Mundial, a ONU tem como objetivo promover a paz e a cooperação entre as nações. No entanto, à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo e os desafios globais se intensificam, muitos observadores acreditam que a ONU pode estar se transformando em uma plataforma para uma centralização de poder que se afasta da soberania nacional. Essa transformação é visível nas diversas iniciativas que a ONU promove, desde acordos climáticos até a regulamentação do comércio internacional. O que antes era uma simples união de países para dialogar sobre questões comuns, agora parece se tornar uma instituição com a capacidade de influenciar decisões soberanas de maneira significativa. Além da ONU, outras organizações, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, o Grupo dos 7, G7, e o Grupo dos 20,
G20, têm desempenhado papéis cruciais na formação de um bloco global. A OTAN, por exemplo, foi criada para garantir a segurança coletiva entre suas nações membros. Contudo, essa segurança tem se estendido a questões que vão além da defesa militar, englobando também assuntos econômicos e políticos. Os encontros do G7 e G20, que reúnem líderes das maiores economias do mundo, são outras oportunidades onde políticas e diretrizes são formuladas, e onde se nota uma crescente tentativa de coordenar ações em resposta a crises globais, como pandemias e mudanças climáticas. Essas organizações refletem uma tendência de centralização de poder, onde as nações, em vez de atuarem isoladamente, se unem em blocos para enfrentar desafios comuns. No entanto, esse tipo de coalizão levanta questões sobre a real motivação por trás dessas alianças. Estariam esses líderes realmente buscando o bem-estar das nações que representam? Ou há um desejo mais profundo de controlar e moldar a ordem mundial segundo suas próprias visões e interesses? A Bíblia nos alerta sobre a natureza enganosa de muitos, que se apresentam como salvadores ou mediadores, mas que, na verdade, têm intenções ocultas. A ideia de que esses blocos internacionais possam preparar o caminho para a ascensão dos 10 reis no cenário profético é, sem dúvida, um ponto que merece atenção. Em Apocalipse 17, lemos sobre 10 reis que se levantam em uníssono e entregam seu poder ao anticristo. Essa união é muitas vezes interpretada como uma colaboração que emerge em tempos de crise, quando os líderes buscam segurança e estabilidade à custa de sua própria soberania. Ao olhar para o que está acontecendo no mundo hoje, podemos ver como a pressão de eventos globais, como guerras, crises econômicas e desastres naturais, poderia levar os líderes a buscar uma solução em uma coalizão mais forte. A interconexão entre as nações, especialmente em tempos de crise, pode ser um precursor para a formação desses 10 reis. O que precisamos considerar é como essas alianças podem ser utilizadas para promover uma agenda que vai além da simples colaboração. O Apocalipse não apresenta uma imagem de reinos isolados, mas sim de um sistema global que se alinha contra Deus e seus princípios. O papel dos 10 reis, nesse contexto, seria não apenas como líderes políticos, mas como representantes de uma agenda maior que busca eliminar a influência divina sobre as sociedades. Outro aspecto importante a ser discutido é o papel da tecnologia nessa centralização de poder. Em uma era digital, a informação e o controle se tornaram mais entrelaçados do que nunca. A capacidade de monitorar e manipular dados em grande escala oferece aos governos e às organizações internacionais uma influência sem precedentes sobre as vidas dos cidadãos. À medida que as tecnologias avançam, também cresce a possibilidade de um sistema global que não só regula a economia, mas também a forma como vivemos, pensamos e nos relacionamos uns com os outros. Isso levanta a questão: até que ponto esses desenvolvimentos estão sendo moldados por interesses que se alinham com as profecias bíblicas sobre os últimos dias? À medida que refletimos sobre os eventos atuais e sua relação com a formação de uma coalizão global de poder, é essencial manter uma perspectiva de vigilância. Como cristãos, somos chamados a discernir os tempos e a nos prepararmos espiritualmente. A Bíblia nos adverte sobre a necessidade de estarmos atentos às armadilhas que podem nos desviar da verdade de Deus. O fato de que alianças estão sendo formadas em níveis internacionais não deve nos surpreender, mas deve nos motivar a buscar uma compreensão mais profunda do que isso significa para nossa fé e nosso futuro. Além disso, precisamos ter em mente que, embora possamos identificar sinais de uma coalizão global de poder, nossa esperança não deve estar ancorada em lideranças humanas ou instituições,
mas em Cristo. A Bíblia nos garante que, apesar do aumento da iniquidade e das dificuldades, Deus continua no controle. O que pode parecer caótico do nosso ponto de vista humano é parte do plano soberano de Deus para a humanidade. Portanto, enquanto observamos esses eventos se desenrolarem, é vital que permaneçamos firmes na fé e no compromisso com os princípios de Deus. Em resumo, os sinais recentes de uma coalizão global de poder são evidentes em diversos aspectos da política, economia e segurança mundial. As alianças formadas por organizações como a ONU, OTAN, G7 e G20 podem ser vistas como precursoras da formação dos 10 reis mencionados em Apocalipse. No entanto, como cristãos, devemos manter uma perspectiva espiritual e discernir as intenções por trás dessas colaborações. Nossa fé e esperança devem estar firmadas na verdade de Deus, lembrando que, independentemente das alianças humanas, o plano de Deus prevalecerá. Este é um tempo de vigilância e preparação, um tempo para se aprofundar nas verdades bíblicas e se manter firme no que sabemos ser certo e verdadeiro em meio à confusão deste mundo. Que possamos, portanto, ser luz e sal, refletindo a verdade de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e redenção. Quando se trata de entender as profecias bíblicas, especialmente aquelas que envolvem os 10 reis mencionados no livro do Apocalipse, muitas suposições e teorias surgem. Algumas pessoas tentam identificar esses reis com figuras políticas contemporâneas ou nações específicas, levando a discussões fervorosas sobre quem realmente são. No entanto, à medida que exploramos essas teorias, é importante analisar as suposições mais comuns e por que elas podem não se alinhar com o contexto profético que a Bíblia nos apresenta. Uma das suposições mais populares é a ideia de que os 10 reis são representações de potências globais atuais, como os Estados Unidos, Rússia, China e outras grandes nações. Essas teorias frequentemente surgem em momentos de tensões geopolíticas, quando o mundo parece mais dividido e as nações estão lutando por influência e poder. Por exemplo, em tempos de guerra ou crise econômica, muitos começam a especular que as nações que estão em conflito poderiam ser as que representam os 10 reis. Essa perspectiva é tentadora, pois parece conectar os eventos atuais com as profecias bíblicas, dando uma sensação de que a palavra de Deus está se cumprindo diante de nossos olhos. No entanto, ao examinar essas interpretações, é fundamental considerar o contexto em que as profecias foram escritas. O Apocalipse, em particular, foi escrito em um tempo de grande opressão e perseguição para os cristãos. E muitos estudiosos acreditam que as referências a reinos e líderes têm significados que vão além de nações específicas. Quando lemos Apocalipse 17, 12 a 13, onde se fala sobre os 10 reis que recebem autoridade por 1 hora, junto com a besta, é fácil supor que esses reis são líderes políticos atuais. Contudo, essa interpretação pode limitar o significado mais profundo que o texto pode ter. Outra questão a ser considerada é a natureza simbólica da linguagem apocalíptica. O livro de Apocalipse é repleto de metáforas e símbolos que muitas vezes não devem ser lidos de forma literal. Os 10 reis podem representar, não necessariamente países ou líderes específicos, mas sim sistemas de governo ou poderes que se alinham contra Deus. Essa abordagem mais simbólica nos leva a ver os 10 reis como forças que operam dentro de um contexto maior de rebelião contra a soberania divina. Assim, os 10 reis poderiam ser entendidos como um grupo de líderes que, em um determinado momento da história, se unirão em torno de um propósito comum que se opõe aos princípios de Deus. Além disso, é essencial considerar o caráter transitório dos líderes políticos e das nações.
Ao longo da história, muitos países e líderes emergiram e caíram, e é possível que a identificação dos 10 reis com figuras contemporâneas leve a uma interpretação que não resista ao teste do tempo. Quando tentamos fixar as profecias em líderes específicos, corremos o risco de desconsiderar o que essas profecias podem estar realmente nos ensinando sobre a natureza humana e a luta entre o bem e o mal. Assim, ao invés de focar em figuras que podem ou não ser relevantes, podemos nos concentrar na mensagem mais ampla que o Apocalipse oferece. Outra perspectiva é que os 10 reis representam uma coalizão de líderes que, em um futuro próximo, estarão unidos em torno de uma agenda comum, provavelmente sob a influência do Anticristo. Isso pode incluir líderes que, embora não sejam imediatamente reconhecíveis como poderosos, irão emergir em tempos de crise para liderar com promessas de segurança e estabilidade. Portanto, ao invés de tentar identificar os 10 reis com líderes atuais, talvez seja mais útil pensar em quais características esses líderes podem ter e como eles se encaixam nas profecias bíblicas. Finalmente, é vital lembrar que a interpretação das Escrituras deve sempre ser feita com oração e discernimento. O Espírito Santo é nosso guia e nos ajuda a compreender as verdades profundas da Palavra de Deus. Quando exploramos a identidade dos 10 reis, devemos estar abertos a novas ideias e perspectivas, sempre buscando alinhar nosso entendimento com a revelação divina. A identificação dos 10 reis mencionados em Apocalipse é uma questão complexa que envolve tanto uma análise cuidadosa das Escrituras quanto uma reflexão sobre o nosso contexto histórico e cultural. Embora seja tentador associá-los a figuras políticas contemporâneas ou potências globais, precisamos abordar essa questão com uma mente aberta e um coração atento. Em vez de nos concentrarmos apenas em identificar quem são os 10 reis, talvez devêssemos nos perguntar que lições Deus está nos ensinando através dessas profecias e como podemos nos preparar para o que está por vir. Em resumo, as suposições sobre a identidade dos 10 reis muitas vezes giram em torno de líderes e nações específicas. Mas essas interpretações podem não se alinhar adequadamente com o contexto profético da Bíblia. Ao adotar uma abordagem mais simbólica, podemos entender melhor que esses reis representam forças de oposição a Deus que podem surgir em diferentes momentos da história. O importante é que continuemos a buscar a verdade nas Escrituras, sempre prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre os tempos em que vivemos e o que Ele espera de nós enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Que possamos permanecer vigilantes e firmes na fé, prontos para enfrentar os desafios que estão por vir, confiantes de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a sua vitória é garantida. Quando falamos sobre os 10 reis mencionados no livro do Apocalipse, é impossível não fazer uma conexão com as visões e profecias do livro de Daniel, especialmente a famosa visão da estátua que Nabucodonosor teve em seu sonho, descrita em Daniel 2. Esse sonho é crucial para entender a narrativa profética da Bíblia, pois revela a sucessão dos reinos que governariam a terra até os últimos dias, culminando no reino eterno de Deus. Na visão de Nabucodonosor, a estátua é composta de diferentes materiais. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizam o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze correspondem ao Império Grego, e as pernas de ferro representam o Império Romano. No entanto, o que mais nos interessa neste contexto são os 10 dedos da estátua, que são feitos de ferro e barro. Em Daniel 2:41 a 44, a interpretação dos dedos da estátua é um ponto crucial, pois eles representam uma divisão entre os reinos que surgiriam após o Império Romano.
A profecia nos diz que esses 10 dedos, assim como os 10 reis do Apocalipse, representam uma forma de governo que, apesar de seu poder, seria frágil e temporária. Assim, quando analisamos a conexão entre os 10 reis de Apocalipse e a visão da estátua de Daniel, percebemos que há uma continuidade nas profecias que nos mostram como a história humana se desenrola até os tempos finais. Os 10 reis de Apocalipse 17, 12 a 13 são descritos como aqueles que recebem autoridade como reis, mas que se unem com um propósito comum sob a liderança do Anticristo. Isso nos leva a considerar como o poder mundial está fragmentado em vários reinos e líderes, mas, paradoxalmente, esses reinos estão se unindo em torno de um objetivo que vai contra os princípios de Deus. O que é fascinante nesta análise é que, assim como a mistura de ferro e barro na estátua sugere fragilidade, a união dos 10 reis sob o Anticristo também aponta para um reino que não poderá se sustentar. A Bíblia nos mostra que, embora esses líderes pareçam ter um grande poder e influência, eles são essencialmente instáveis, assim como a mistura de ferro e barro. O Anticristo poderá prometer estabilidade e ordem em um mundo caótico, mas a natureza do seu governo será, na verdade, uma fachada que esconde a fragilidade desse sistema. Hoje, vemos o mundo em uma constante divisão, com conflitos políticos, crises econômicas e desastres naturais que fragmentam a sociedade global. No entanto, também podemos notar um crescente movimento em direção à centralização do poder e à formação de alianças que buscam unir essas divisões em torno de uma agenda comum. Isso é evidente em organismos internacionais como a ONU, a OTAN e outras coalizões políticas e econômicas que estão tentando estabelecer uma governança global. Essa tendência de unir os reinos sob uma bandeira comum pode ser vista como um precursor para a realização das profecias dos 10 reis do Apocalipse. Essa unidade, no entanto, será temporária e enganadora. A visão da estátua de Nabucodonosor destaca que, apesar do poder aparente desses reinos, eles são compostos de elementos que não se misturam bem. Da mesma forma, a união dos 10 reis pode parecer forte inicialmente, mas a Bíblia nos ensina que o Anticristo não terá sucesso a longo prazo. O reino que ele estabelece será vulnerável e estará destinado à queda. Em Apocalipse 17:14, é mencionado que o Cordeiro, que representa Cristo, vencerá esses reis, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso nos dá esperança e nos lembra que, independentemente de quão poderoso o Anticristo pareça, ele não terá a última palavra. Refletindo sobre a fragilidade desse reino, podemos ver que muitas vezes as pessoas são levadas a confiar em sistemas e líderes que prometem segurança, mas que, no fundo, não têm a capacidade de sustentar essa promessa. O mundo pode estar clamando por um líder que traga paz e estabilidade, mas a verdade é que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Cristo. O Anticristo poderá se apresentar como a solução para os problemas globais, mas essa solução será temporária e, finalmente, levará à destruição. Assim, à medida que observamos os eventos atuais e as tendências globais, é vital que os cristãos mantenham seus olhos fixos em Cristo e não se deixem levar por promessas vazias de líderes que não têm um fundamento sólido. A fragilidade dos reinos humanos é um lembrete de que a segurança eterna não pode ser encontrada em sistemas políticos ou líderes, mas sim na soberania de Deus. Em conclusão, a conexão entre os 10 reis do Apocalipse e a visão da estátua no sonho de Nabucodonosor nos oferece uma perspectiva profunda sobre a história e a profecia bíblica. Os 10 reis representam uma coalizão de líderes que, apesar de seu poder temporário, estão destinados a se unir em um propósito comum sob o Anticristo,
No entanto, assim como a mistura de ferro e barro é instável, o reino que eles estabelecerão será efêmero e terminará em derrota. Portanto, devemos permanecer vigilantes e ancorados na fé, lembrando que a verdadeira vitória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos viver com a esperança e a confiança de que, no final, o plano de Deus prevalecerá e Ele estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais dor, sofrimento ou divisão. Ao olharmos para as profecias bíblicas, especialmente no contexto do Apocalipse, encontramos menções a 10 reis que se alinham com o Anticristo. Esses reis não são apenas figuras políticas sem significado, mas representam uma aliança poderosa que desempenhará um papel crucial nos eventos finais, especialmente na perseguição aos cristãos. A ideia de que um sistema global de poder se unirá para reprimir a fé cristã e impor a adoração ao Anticristo é uma realidade sombria, mas que, segundo as Escrituras, deve ser compreendida à luz do que está por vir. No livro de Apocalipse, especificamente em 17:12-13, lemos que esses 10 reis recebem autoridade como reis, mas não têm poder por conta própria. Sua força reside em sua aliança com a besta, que representa o Anticristo. Esta união é marcada por um propósito comum: a perseguição àqueles que se opõem ao sistema que eles vão estabelecer. É importante notar que essa aliança não é apenas uma questão de política, mas envolve uma ideologia que busca eliminar qualquer forma de resistência, especialmente a fé cristã, que se opõe à adoração ao Anticristo. Os cristãos, ao longo da história, têm enfrentado perseguições por causa de sua fé. Desde os tempos dos apóstolos até os dias atuais, a Igreja sempre foi alvo de opressão por aqueles que não entendem ou não aceitam a mensagem do Evangelho. No entanto, o que as Escrituras nos alertam é que a perseguição que se intensificará nos últimos dias será sem precedentes. Os 10 reis, em sua aliança com o Anticristo, não apenas buscarão eliminar a influência cristã, mas também criarão um sistema que reprimiria a liberdade religiosa em escala global. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde restrições legais à prática da fé, até campanhas de desinformação e perseguições diretas. Refletindo sobre o papel que o poder global pode desempenhar na repressão da fé cristã, podemos ver que as ferramentas de controle e vigilância já estão sendo desenvolvidas e implementadas em muitas sociedades. A tecnologia, por exemplo, é uma aliada poderosa para os governos que buscam monitorar seus cidadãos. Em um futuro próximo, podemos imaginar um cenário em que sistemas de vigilância em massa, combinados com bancos de dados de informações pessoais, serão utilizados para identificar e perseguir cristãos. Imagine um sistema que possa rastrear atividades religiosas e interações sociais, levando a uma caça às bruxas daqueles que não se conformam às normas impostas pelo Anticristo e seus aliados. Além disso, a propaganda e a manipulação da informação também serão ferramentas essenciais na estratégia dos 10 reis e do Anticristo. Através de campanhas massivas de desinformação, eles poderão moldar a opinião pública contra os cristãos, apresentando-os como extremistas ou ameaças à paz e à ordem. Isso cria um ambiente hostil, onde a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso, justificando assim a repressão e a perseguição. O poder da mídia será instrumental para criar essa narrativa e garantir que a adoração ao Anticristo seja apresentada como a única opção viável para a sociedade. Em meio a essa escuridão, é importante que os cristãos se mantenham firmes em sua fé. Embora a perseguição seja uma realidade que se aproxima, as Escrituras nos garantem que Deus está no controle e que, mesmo em meio ao sofrimento, Ele está presente.
Através da história, muitos cristãos enfrentaram a perseguição com coragem, confiando que suas vidas e testemunhos seriam usados por Deus para glorificá-lo. A fé não deve ser abalada por ameaças externas, mas fortalecida pela certeza de que o Senhor está ao nosso lado. A fé não deve ser abalada por ameaças externas, mas fortalecida pela certeza de que o Senhor está ao nosso lado. É crucial também que os cristãos permaneçam alertas e vigilantes quanto aos sinais dos tempos. O sistema global que está se formando pode parecer sedutor e eficaz, mas devemos estar cientes de que qualquer proposta que contrarie os princípios da palavra de Deus deve ser rejeitada. A Bíblia nos ensina que os últimos dias serão marcados por um grande engano, e muitos serão levados a aceitar o anticristo e suas promessas, se esquecendo de que a verdadeira liberdade e salvação vem somente através de Jesus Cristo. Por fim, a perseguição que se aproxima dos cristãos deve servir como um chamado à unidade e à oração dentro da igreja. Em momentos de crise, é fundamental que os cristãos se unam em torno da fé e do compromisso com o Senhor. A oração e a comunhão serão essenciais para enfrentar os desafios que surgirão. Que possamos buscar a força e a coragem de Deus, lembrando que, independentemente do que venha, Ele nos prometeu que estará conosco até o fim dos tempos. A vitória final pertence a Ele, e aqueles que permanecerem fiéis terão a recompensa eterna. A mensagem que devemos levar é clara. O papel dos 10 reis na perseguição aos cristãos não é apenas uma questão de profecia, é um lembrete da nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. Devemos estar preparados para enfrentar a oposição, prontos para defender nossa fé e dispostos a compartilhar o amor de Jesus com um mundo que muitas vezes rejeita a verdade. O chamado para os cristãos é de vigilância, perseverança e fé inabalável. Mesmo diante da perseguição, devemos nos lembrar que nosso Rei é soberano e que, no final, a luz prevalecerá sobre as trevas. Que possamos nos fortalecer na palavra e estar prontos para qualquer desafio que o futuro nos reserve, sempre confiando na promessa de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. No livro do Apocalipse, há uma promessa poderosa e encorajadora para todos aqueles que creem em Cristo: a vitória final do Cordeiro sobre as forças do mal. Em Apocalipse 17:14, encontramos uma declaração impactante que afirma que esses 10 reis, que se unirão em oposição a Deus, lutarão contra o Cordeiro, mas no final ele os vencerá. Essa é uma mensagem de esperança e triunfo que ressoa profundamente em meio aos desafios que os cristãos enfrentam em um mundo repleto de incertezas e adversidades. À medida que exploramos essa passagem e seu significado, é vital entender o contexto em que essas profecias se desenrolam e a importância da vitória de Cristo em relação à queda dos 10 reis e ao sistema que eles representam. Os 10 reis mencionados no Apocalipse são frequentemente interpretados como líderes que se unirão sob a liderança do Anticristo, formando uma coalizão de poder destinada a estabelecer um domínio global. Eles podem parecer poderosos, com autoridade e influência, mas a Escritura nos lembra que esse poder é temporário. A história da humanidade está repleta de líderes que em algum momento tiveram domínio sobre nações e povos, mas por fim foram derrubados. O mesmo se aplicará a esses 10 reis. Sua aliança com o Anticristo não os tornará invencíveis. Em contraste, o Cordeiro, que representa Jesus Cristo, é eterno e possui um reino que nunca será abalado. A vitória do Cordeiro sobre os 10 reis é mais do que uma simples vitória militar ou política. É uma vitória espiritual. Jesus venceu o pecado e a morte por meio de sua morte na cruz e ressurreição. Essa é a base da nossa esperança e fé.
Ao olharmos para a queda dos 10 reis e do sistema que eles ajudaram a estabelecer, devemos lembrar que Cristo já conquistou o que é necessário para a nossa salvação. A derrota dos 10 reis será um desfecho natural de um conflito que já foi decidido no céu. O Cordeiro já tem a vitória em sua mão, e isso nos dá confiança em meio à incerteza. Além disso, é importante refletir sobre o que a queda desses 10 reis representa para a história da humanidade. Eles simbolizam um sistema que se opõe aos princípios de Deus e busca controlar a adoração e a liberdade das pessoas. Esse sistema tentará enganar muitos, prometendo segurança e paz, mas na verdade conduzirá à opressão e ao desespero. Quando Jesus retornar, ele não apenas derrotará esses reis, mas também derrubará toda a estrutura que eles construíram, trazendo liberdade e restauração para os que nele confiam. A vitória final de Cristo também nos lembra que, embora enfrentemos perseguições e dificuldades, não estamos sozinhos. Em momentos de adversidade, é fácil sentir-se desencorajado e esquecer que temos um Salvador que venceu o mundo. A palavra de Deus nos assegura que, mesmo quando as coisas parecem sombrias, devemos nos lembrar da certeza de sua vitória. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e a confiar que, no final, Deus prevalecerá. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que operam nas trevas. A queda dos 10 reis e a vitória de Cristo são um lembrete de que estamos em um campo de batalha espiritual, mas que a batalha já foi vencida por aquele que nos ama. Além disso, a vitória do Cordeiro é uma mensagem de esperança para todos os crentes que estão lutando contra a opressão, a injustiça e a perseguição. Quando olhamos para a história da Igreja, vemos que muitos crentes pagaram o preço mais alto por sua fé. A promessa da vitória de Cristo nos encoraja a continuar firmes, mesmo quando enfrentamos desafios. O sistema que os 10 reis representam pode parecer invencível e poderoso, mas sabemos que seu destino já está selado. A vinda de Cristo trará um novo reino, onde não haverá mais dor, sofrimento ou opressão. A vitória de Cristo é também a nossa vitória, e isso deve nos impulsionar a compartilhar essa mensagem de esperança com outros. Outro aspecto importante a considerar é que a queda dos 10 reis não apenas traz a derrota das forças do mal, mas também representa a restauração de tudo o que foi quebrado pelo pecado. Jesus não apenas vence os reis, ele restaura a criação. A Nova Jerusalém será um lugar de paz, alegria e comunhão com Deus, onde não haverá mais divisão ou conflito. Essa é a promessa que temos como herança, e ela deve nos motivar a viver em santidade e a buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Cada dia que passa nos aproxima mais desse grande dia, e devemos viver com expectativa e esperança. Essa é a promessa que temos como herança, e ela deve nos motivar a viver em santidade e a buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Cada dia que passa nos aproxima mais desse grande dia, e devemos viver com expectativa e esperança. Conforme refletimos sobre a vitória de Cristo e a queda dos 10 reis, somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Estamos inseridos em uma história que culmina na glória de Deus. Devemos ser diligentes em nossa fé, prontos para enfrentar os desafios que virão, sempre com a certeza de que nosso Salvador já venceu. O Cordeiro é digno de adoração e louvor, e a nossa resposta deve ser uma vida de gratidão e serviço. À medida que nos preparamos para o futuro e contemplamos as profecias que ainda estão por vir, que possamos manter nossos olhos fixos em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A queda dos 10 reis e a vitória de Cristo são um lembrete poderoso de que, independentemente do que enfrentamos neste mundo, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. A cada dia, temos a oportunidade de proclamar a verdade do Evangelho e de viver como luz em meio à escuridão. Que nossa esperança permaneça firme, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor e que um dia Ele reinará sobre tudo e todos. Que possamos nos alegrar com a certeza de que no final o Cordeiro vencerá e nós, juntamente com Ele, reinaremos para sempre. A revelação dos 10 reis, mencionados no livro do Apocalipse, nos oferece uma oportunidade única de refletir sobre o que isso significa para nós hoje, como cristãos que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em um mundo cada vez mais confuso e repleto de incertezas. Em meio a um cenário global repleto de crises, mudanças políticas e sociais, a advertência sobre esses reis nos ensina não apenas a estar cientes do que está por vir, mas também a nos prepararmos espiritualmente para os desafios que podem surgir à nossa frente. O chamado à vigilância é claro e deve ser uma prioridade para todos nós. Em Apocalipse, a descrição dos 10 reis é parte de uma visão mais ampla sobre o fim dos tempos e o papel do anticristo no desdobrar dos eventos que levarão ao retorno de Cristo. Esses reis representam não apenas figuras políticas ou governamentais, mas também um sistema global de poder que, sob a influência do anticristo, tentará controlar e manipular a adoração e a liberdade das pessoas. Portanto, entender essa revelação é vital para discernir os sinais dos tempos e para nos prepararmos espiritualmente para os desafios que podem vir. A vigilância que somos chamados a manter não se trata apenas de observar eventos externos, mas de cultivar uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes. Jesus nos advertiu sobre os enganos que surgiriam nos últimos dias e é nossa responsabilidade estar atentos a essas armadilhas. Através da vigilância espiritual, podemos discernir o que é verdadeiro e o que é falso, e isso nos protegerá de sermos enganados por ideologias e doutrinas que não estão alinhadas com a verdade de Deus. Além disso, os 10 reis nos lembram que a história humana não está fora de controle. Embora possamos sentir que o caos reina, sabemos que Deus está no trono e que os eventos proféticos estão se desenrolando exatamente como Ele planejou. Isso deve nos trazer conforto e esperança, pois mesmo em meio a incertezas, temos a certeza de que o plano de Deus para a humanidade é soberano. Manter a fé é essencial. A nossa confiança em Deus deve ser firme, mesmo quando a situação ao nosso redor parece sombria. A palavra de Deus nos assegura que a vitória final pertence a Cristo e essa verdade deve nos encorajar a seguir em frente, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. Um dos maiores desafios que podemos encontrar em tempos de incerteza é a tentação de desviar nossa atenção do que realmente importa. As distrações são muitas e é fácil perdermos de vista nosso propósito como cristãos. Devemos ser diligentes em lembrar que somos chamados a ser luz e sal neste mundo. Isso significa que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos nos envolver em nossas comunidades, amar nossos vizinhos e compartilhar a esperança que encontramos em Jesus. A vigilância espiritual não é apenas uma questão de observação passiva, mas de ação ativa em nosso testemunho e serviço. Ao refletirmos sobre a importância de estar espiritualmente preparados, também devemos considerar o impacto que nossas escolhas e ações têm sobre aqueles ao nosso redor. Em um mundo que parece cada vez mais hostil à fé cristã, somos chamados a permanecer firmes e a viver de maneira que glorifique a Deus. Isso pode significar fazer escolhas que não são populares, mas que refletem os valores do reino de Deus. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção do corpo de Cristo e na proclamá-lo ao mundo.
Quando nos mantemos vigilantes e preparados, podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar aqueles que ainda não o conhecem. Devemos, portanto, estar atentos aos sinais dos tempos e discernir como eles se encaixam na narrativa bíblica. O que estamos vendo no mundo hoje pode ser um reflexo das verdades que Jesus nos ensinou. O aumento da divisão, da desconfiança e do medo entre as nações e os povos são sinais de que os corações humanos estão se afastando de Deus. Como cristãos, nossa resposta a isso deve ser uma de amor e compaixão. Devemos orar pelas nossas lideranças, pela paz em nosso mundo e, acima de tudo, pela salvação das almas que ainda estão perdidas. Ao olharmos para a mensagem dos 10 reis e o chamado à vigilância, é essencial lembrar que, como filhos de Deus, temos um futuro glorioso à nossa frente. A vitória de Cristo é certa, e quando Ele voltar, não será apenas para derrotar os reinos da terra, mas para estabelecer seu reino eterno. A perspectiva da eternidade deve moldar nossas vidas diárias e a maneira como vivemos. Isso nos lembra que, enquanto enfrentamos as tribulações, não estamos apenas vivendo para o aqui e agora, mas estamos aguardando um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, meu convite para você hoje é que mantenha seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vigilância é um chamado a todos os crentes, uma convocação para permanecermos firmes em nossas convicções e prontos para as oportunidades que Deus nos dá para ser luz em meio à escuridão. Que possamos viver com a expectativa de sua vinda, mas também com um senso de urgência para compartilhar a esperança que temos. O mundo precisa de Cristo e nós somos os portadores dessa mensagem. Em resumo, a revelação dos 10 reis e o chamado à vigilância nos ensinam que devemos estar preparados para os tempos difíceis que podem vir. Estamos vivendo em um momento em que precisamos discernir os sinais dos tempos, enquanto nos mantemos firmes na fé e confiantes na vitória de Cristo sobre todos os reinos da terra. Mesmo quando a situação parece sombria, sabemos que nossa esperança está em Jesus, e essa é a verdade que devemos levar a todos ao nosso redor. A vitória final pertence ao Senhor, e é com essa certeza que devemos viver, amar e servir. Que Deus nos ajude a sermos vigilantes e a estarmos sempre prontos para o que Ele tem reservado para nós.